Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja, Pai. A tua igreja te adora. Convida a igreja também a entrar em oração. Fechar os olhos e pedir para Deus aquilo que você está precisando. Fale com Deus. Ele está aqui para te ajudar. Soberano Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor. Te louvamos na beleza da tua santidade. Pai Santo, aqui está a tua igreja, aqui está todos aqueles que estão assistindo nesta noite. Pai, fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir para a satisfação pessoal do nosso ego, mas palavras que venham trazer novo, alegria para o nosso coração, fé, esperança, para continuarmos nessa caminhada. Palavras que venham nos edificar como cristãos, nos tornando homens e mulheres, segundo o teu coração. Fala, Pai. Usa-nos mais uma vez, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de passear, de ministrar sobre a tua igreja, cura, libertação, alegria, renovo, esperança, transformação de vidas, convertendo o coração e salvando o homem. A Deus, para os nossos corações, de maneira, Pai, que possamos sentir o teu toque, com aquela certeza de que falamos contigo, que possamos sair daqui assim, Pai, com a certeza de um reencontro, onde o Senhor falou e nós ouvimos. É assim que nós queremos estar na tua presença, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e que o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Em nome de Jesus, oramos e pedindo e já te agradecendo. Amém. 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 A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma palavra para você nessa noite. O texto que nós lemos, irmãos, nessa noite, capítulo 42, os versículos 1 ao 6 do livro de Jó. A história de Jó é uma história fantástica, uma história maravilhosa. Apesar de ser uma história de sofrimento, apesar de ser uma história de perdas, mas é uma história que nos traz grande exemplo para nossas vidas. Amém? Apesar, irmão, de que para o ser humano uma das coisas mais difíceis, irmão, é aceitar que alguém está no controle da vida dele, que alguém está lhe controlando, que alguém, irmãos, está no controle do seu destino, que alguém está controlando todas as situações adversas que possam acontecer. E para muitos irmãos, ainda é mais difícil aceitar que é Deus que está controlando tudo. Para muitos é difícil entender e aceitar que é Deus que está no controle de todas as coisas. Em meio às tempestades, ali está Deus.
Em meio aos tsunamis, ali está Deus. Em meio aos incêndios, às pandemias, às catástrofes, ali está Deus. Em meio a nascimento, ali está Deus. Em meio às mortes, ali está Deus. Nada foge, irmãos, do olhar. Nada foge do conhecimento. Nada foge do controle de Deus. Amém? Amém. Quando a gente diz nada, querido, é nada mesmo. Nada pode fugir do olhar de Deus. Ele conhece tudo, inclusive a mim e a você. Nessa história de Jó, nós aprendemos, irmãos, que Deus, Ele pode tudo, e que nenhum dos seus propósitos, que nenhuma das suas promessas, elas podem ser impedidas, ou elas podem ser frustradas. Amém? Glorifique a Deus nessa noite. Entre na presença dele nessa noite, adorando: Senhor, eu sei que tu podes, eu não posso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, amado ou amada irmã, mas aquilo que você está precisando, aquilo que você está pedindo para Deus, se há muito tempo você está pedindo, continue confiando e esperando. Você está diante de um Deus que tudo pode e que nada, totalmente nada, pode ser frustrado diante do poder de Deus. Aleluia. E aqui vamos aprender, irmãos, em primeiro lugar, que precisamos ser pacientes. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: seja paciente. Espere em Deus. Aleluia. Precisamos ser pacientes para saber, irmãos, que Deus, Ele é soberano e Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, do que aquilo que imaginamos. Talvez você esteja pedindo a Deus algo, e quando Ele fizer, Ele vai fazer muito mais do que aquilo que você pediu. Amém? E você vai se alegrar, e alguém vai dizer: rapaz, eu pedi a Deus assim, e Ele fez desse jeito. Porque Deus não vai do jeito que você quer. Ele sempre faz coisas maiores e melhores. Amém, queridos? Aleluia. Por isso, saiba, irmão, independente do que está acontecendo na sua vida, Deus não está no meio. Ele está vendo tudo. Ele está contemplando tudo. Veja o que ele diz no capítulo 55 de Isaías, ali no versículo 9. O texto diz assim, irmãos: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Tudo que Deus faz, irmão, é infinitamente mais. É infinitamente maior. Aleluia. Glória a Deus. Na vida do servo, do irmão de Deus, nada acontece por acaso. Deus tem um próprio plano na tua vida, amém? Diga para quem que está do seu lado. Para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um plano para a tua vida. Aleluia. Talvez a situação esteja obscura, talvez você não veja saída, talvez você nem acredite mais nessa palavra, mas eu venho como boca de Deus nessa noite de dizer que
mais do que você está vivendo. Amém? Porque, irmãos, aonde nós vemos um problema, Deus vê solução. Aleluia. Porque na verdade Ele é a solução. Aonde você vê, irmão, portas fechadas, Deus abre portas aonde não existem portas. Aleluia. Aonde você vê, irmão, enfermidades, doenças, Ele é o médico dos médicos, Ele pode curar, Ele pode fazer o milagre que você está esperando. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, aonde existe a tristeza, a angústia, Deus é um Deus de alegria. Na sua palavra Ele diz que a alegria dele nos dá força. A alegria dele é a nossa força. Nós podemos confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós temos um Deus, irmãos, que Ele tudo pode. Diante das impossibilidades, o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando? Diante das impossibilidades, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, irmão. Se alegre na presença desse Deus nessa noite. Aleluia. Em segundo lugar, irmão, precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos aceitando. Precisamos ter cuidado, irmão, para não aceitar as vantagens que o mundo oferece. Precisamos, irmão, ter cuidado para não cair nas facilidades, nas vantagens. Olha, irmão, muitas vezes nos deixamos, e isso é natural da humanidade, na nossa pequenez, na nossa fraqueza humana, nos deixamos levar por algumas ofertas que nos fazem, ou que o mundo faz. Estamos, irmãos, com tanta vontade que não percebemos muitas vezes a cilada e o perigo que nós estamos caminhando. Mas, querido, eu quero dizer para você, que Deus, Ele prepara tudo de uma forma que a gente não entende, mas Ele está nos sinais. E nós precisamos ter discernimento para entender aquilo que é de Deus e aquilo que não vem de Deus. Amém? No texto, irmão, de Gênesis, ali no capítulo 13, no versículo 10 e 11, o texto vai nos dizer algo, irmãos, que nos chama a atenção. E o texto vai falar ali, no capítulo 13, versículo 10, dizendo: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao oeste. Assim os dois se separaram. E nós percebemos, irmãos, ao longo dessa história, que Jó fez uma escolha errada. Os olhos de Ló contemplaram a beleza daquela colina, daqueles verdes, e ele pensou em levar vantagem sobre o tio Abraão. E o final, nós vamos ver o que aconteceu. Por isso, querido, nessa mensagem do Senhor, Deus fala para mim e para você: deixa eu cuidar da tua vida.
Deixa eu te guiar. Desvie os seus olhos para aquilo que o mundo está oferecendo como grandeza, porque eu é quem sei que pensamento eu tenho ao meu respeito. Aleluia. Deus é quem sabe, irmão, o que Ele está preparando para você. Aleluia, aleluia. Como se o Senhor estivesse falando nessa mensagem: espere nas minhas promessas. Aleluia. Não saia do lugar, não se antecipe. Não escolhas as vantagens desse mundo, as ofertas fáceis, as facilidades que o mundo te oferece, porque lá na frente isso vai se dar mal. Siga o meu caminho, obedeça a minha palavra, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. Aleluia, aleluia. Eu serei contigo como eu fui com meu servo Josué. Lembra de Josué? Lembra o que Deus disse a ele ali em Josué capítulo 1 e o versículo 7? O texto vai dizer assim: tão somente ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo a toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Amém? Deus é contigo, igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, anima ela, diz: Deus é contigo. Aleluia. Terceiro lugar, irmãos, que nós aprendemos nessa história, que Deus quer falar para a gente nessa noite, é que nós precisamos ter bom ânimo, que nós precisamos não ter medo e ter fé. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Deus não está testando teus limites, porque Deus conhece a tua condição. Deus conhece os nossos limites. 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 10, no versículo 13, Paulo escreve dizendo que não veio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando for tentado, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Está difícil, está sendo provado, está na prova, mas Deus está cuidando de tudo. Amém? Ei, se está doendo, está sofrendo, mas Deus está te ensinando. Deus está cuidando de tudo. Ele não vai deixar você sucumbir. Ele vai te dar um escape. Aleluia. Ele não vai te deixar, irmão, ser derrotado. Porque o Deus que está contigo, irmão, é um Deus de amor. Aleluia. Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, Ele conhece tudo, os teus limites, conhece a tua necessidade mais urgente e não vai te dar uma carga maior do que você possa suportar. Aleluia, aleluia. Com Deus nós vamos passar, irmãos, pelas tribulações, provações e por todos os problemas, porque Ele conhece os nossos limites. Talvez você já tenha um testemunho, irmão, para dar a esse respeito e dizer: eu passei por isso e pensava que não ia suportar. Mas quando eu pensei que estava só, o Todo-Poderoso, a mão do Todo-Poderoso, me sustentava, me fortalecia. Ei, Deus envia anjos para te ajudar. Amém? Deus envia anjos para te guardar. E quando você, irmão, estiver cansado e não puder mais suportar, as mãos todas poderosas do Deus Criador te colocará nos braços. Aleluia. Porque Ele é teu Pai.
Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe os teus limites. Aleluia, aleluia. Por isso, quando tudo estiver difícil, irmão, ore a Deus, clame a Deus, chame Ele para perto, chame Ele para te ajudar. Aleluia, glória a Deus. A quarta lição, irmão, ou em quarto lugar, que Deus fala é para que você coloque a sua fé em ação. Amém? Talvez a sua fé esteja bem pequenininha, mas não tem problema. Coloque a atenção. Amém? Deus está falando com a sua igreja. Aleluia. Talvez você diga, mas Deus, eu estou tão fraco, mas é na fraqueza que Deus aparece para te dar vitória. Coloque a sua fé em ação, irmão, e confie que somente Ele, mas é Ele mesmo que pode mudar essa situação. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu sei porque o Espírito Santo está pedindo para falar. Alguém está passando por situação e precisa, irmão, dessa palavra de coragem, dessa palavra de fé, para que não pare, para que coloque mesmo a sua pequena fé, a sua fraqueza, coloque nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele pode mudar a situação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Isaías 43, no versículo 13, ele vai dizer assim, desde os dias mais antigos: eu sou. Amém? Aleluia. Desde os dias mais antigos, eu sou. E não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode impedir? Quem impedirá? Quem pode desfazer as coisas que Deus faz? Ninguém. Aleluia. Por isso, irmão, por menor que seja a sua fé, por menor que seja a sua força, diga isso: Deus, olha o Senhor. Diga: Deus, eu não posso. Deus, eu sou tão fraco. Deus, eu já não tenho tanta força para caminhar. Mas Deus, eu coloco a minha causa, a minha vida, os meus problemas nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Querido, uma coisa precisamos entender: que nada do que fazemos pode alterar o amor que Deus tem pelo seu povo. Nada que nós podemos fazer vai alterar o amor que Deus sente pela sua igreja, que Deus sente pela sua igreja, o amor que Deus tem por você. Talvez você diga: oh Deus, eu sou tão fraco e falho, mas Deus te ama. Aleluia. Deus tem um plano para você. Talvez alguém diz que ele é crente, talvez alguém diz que ele é muito fraquinho, mas Deus é quem sabe ao teu respeito. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe os planos que Ele tem ao seu respeito. Aleluia. Por isso, irmão, nada pode alterar o que Deus vai realizar na tua vida. Nada, nem ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém impedirá. Deus está trabalhando. Aleluia. A história, irmão, de Jó, ela é um grande exemplo para nós. Através dessa mensagem, Deus está querendo fortalecer a tua fé e a tua esperança, e diante das lutas tão grandes, dos problemas tão grandes, não desanime. Jó é o nosso exemplo. Ali, apesar do grande sofrimento que ele passou, apesar do infortúnio, irmão, da sorte, das perdas, nós podemos ver aquele homem ali firme, confiando plenamente que Deus poderia mudar a sua situação. E no final nós podemos ver o que Deus fez. O texto vai dizer que Deus mudou a sorte de Jó. O texto vai dizer que Deus mudou o casamento de Jó. Eu não sei aquilo que você está passando, mas Deus sabe. Mantenha
João apenas disse assim ali no verso 2, do capítulo 42. Sei que todas as coisas, sei que pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Nada, irmãos, mas nada mesmo pode alterar aquilo que Deus quer realizar na tua vida, aquilo que Deus vai realizar na tua vida. Olha, eu quero dizer para você, está ouvindo a palavra de Deus, não vale a pena desobedecer, não vale a pena sair da sua posição, não vale a pena querer impedir o agir do trabalhar de Deus, não vale a pena querer fazer pela sua própria força. Olha aqui, por mais que você queira fazer do seu jeito, no final é a vontade de Deus que vai prevalecer na tua vida. Amém? Descanse nas mãos poderosas de Deus. Que nessa noite, irmãos, você possa estar saindo daqui com a certeza que Deus está no controle de tudo. Que Deus está controlando e cuidando de tudo para te dar vitória. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos e vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua rica e santa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez falar conosco. Por mais uma vez, Senhor Deus, acalentar o nosso coração e nos dar a certeza que nenhum dos teus planos, que nenhuma das tuas promessas